Vamos para o capítulo 13 do livro do Apocalipse, ainda falando da grande tribulação, capítulo 13 do livro da Revelação do Apocalipse, versículo 1 ao 17, que diz desta forma: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Nós sabemos que blasfêmia, quando nós citamos a palavra blasfêmia, essa palavra blasfêmia, muitos não entendem o que representa, mas blasfêmia quer dizer tudo aquilo. A blasfêmia quer dizer o quê? Quando nós vemos os homens, os fariseus, dizendo que Jesus estava blasfemando, ou melhor, dizendo que Jesus estava expulsando os demônios pelo príncipe de Beelzebu, eles estavam usando da palavra chamada de blasfêmia. A palavra blasfêmia quer dizer atribuir tudo que é de Deus a Satanás. Foi o que eles fizeram com Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus estava sendo usado pelo poder de Satanás. Beelzebu, no Antigo Testamento, era uma mosca, chamada uma mosca rainha, que posava na estrumeira da vaca, ou melhor, na evacuação da vaca. Era aquela mosca estrumeira que sentava na sujeira, né? Então eles chamaram Jesus de porqueira. Beelzebu era o deus chamado de mosca, né? A mosca rainha. Então, blasfêmia quer dizer atribuir o que é de Deus a Satanás. Então, nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, Apocalipse ainda, capítulo 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como o de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Vemos aqui, irmão, que essa besta, nós entendemos que é um poder, que é uma autoridade que se levantou na terra. Essa autoridade, ela pode ser uma autoridade política, ela pode ser uma autoridade religiosa, e ela pode ser uma autoridade financeira, né? Então, nós vemos aqui esta besta se levantando. E essa besta já existe. Essa besta, ela está situada no paganismo romano, né? Nós temos como essa besta, se nós fôssemos colocar aqui, como a autoridade ou poder papal, que é o bispo ou a autoridade da igreja romana, a igreja do Vaticano. A igreja a qual todo mundo tem um afinco por ela, todo mundo cai de joelho diante dela, adora até mesmo o que tem nela.
Vemos aqui em Apocalipse 13:5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E não é o que nós temos visto? Uma denominação que tem provocado blasfêmia, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Irmão, quando nós vemos esta palavra aqui, nós vemos que a igreja católica, que era a chamada universal de princípio, ela virou católica em meio aos concílios do primeiro século. Vemos que esta igreja, ela foi a igreja que mais matou, que mais destruiu, que mais tirou a vida de homens e de mulheres. Foi o período da Santa Inquisição, a qual a igreja mais matou. Vemos aqui também no versículo 6 do capítulo 13 de Apocalipse, dizendo: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra aos santos e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. E nós vemos, irmão, na era da Inquisição, foi o período que a igreja destruiu, matou, estrangulou. Essa foi o período mais terrível que nós vemos. É a parte obscura da igreja católica. Versículo 8 do capítulo 13. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. Por isso que eu digo que para herdar o céu, para ser arrebatado, para ser ressuscitado e habitar no meio dos santos eternamente para sempre, precisa ter seu nome inscrito ou escrito no livro da vida. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 17, que Jesus dizendo para os discípulos: alegrai-vos por saber que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, na verdade, o maior privilégio é nós termos o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então nós vemos, querido, nesta palavra, no livro do Apocalipse, mais um texto inserido falando da grande tribulação. Se nós formos falar da grande tribulação, nós passaríamos o dia inteiro, a noite inteira, falando sobre a questão da grande tribulação, o porquê de tudo isso. Quando eu vejo pregadores, pastores, irmãos, mensageiros da palavra pregando sobre a grande tribulação, muitos não têm afinco sobre a palavra de Deus e se perdem no meio da mensagem, e se perdem no meio da pregação quando vai se falar da grande tribulação. A grande tribulação é um estudo aprofundado, a qual dentro de 10, 20 ou 30 minutos não podemos expressar a respeito de toda a profundeza sobre a grande tribulação. Para nós estudarmos sobre a grande tribulação, seria de 6 a 1 ano para nós entendermos a questão da grande tribulação. E no livro do Apocalipse também, no capítulo 11, nós vamos ver também a respeito das duas testemunhas. Dizes que essas duas testemunhas serão duas testemunhas fiel, que elas vão pregar, elas vão anunciar o evangelho eterno no meio da grande tribulação. Duas testemunhas vai
anunciar o evangelho eterno, ainda no meio da grande tribulação. Eu não quero estar lá.